Boa noite. Boa noite aos que estão presentes. Boa noite a todos vós que estão nos assistindo pela plataforma do Facebook. Sejam todos bem-vindos à nossa atividade de preces e irradiações. Nesta quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Sejamos todos abençoados. Boa noite, boa noite. Temos ao fundo uma música para meditação. Essa música nos ajuda a preparar o nosso ambiente, as nossas próprias condições mentais e espirituais. Separemos também aqueles que desejarem a água para ser magnetizada. Bem-vindos, boa noite. Este é um momento em que nós oferecemos um pouco da nossa contribuição, um pouco de nossas energias, um pouco de nossas vibrações aos benfeitores, para que eles, manipulando essas energias, possam dispensar a todos os nossos irmãos que estiverem em necessidade. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Vamos aguardar 19 horas para a nossa leitura, a nossa prece. 19 horas. Vamos fazer a prece. Buscando sintonizar o nosso pensamento com o nosso espírito guardião, com os benfeitores que estão destacados para nos acompanhar, trazer ao nosso pensamento a figura do Mestre Jesus, banhando-nos nestas energias tão salutares que sentimos os nossos corações palpitar de alegria e felicidade. Torna esse momento importantíssimo, dado que hoje, querido Mestre, como tu bem o sabes, estamos comemorando a data de nossa fundação. São 61 anos percorridos. Assim, abençoando-nos, vamos dar início à atividade de prece e irradiações. Assim seja. Nós vamos fazer uma pequena leitura de um item do capítulo 6, o Cristo Consolador, e dentro da instrução dos Espíritos, no item 8, o Espírito de Verdade, que ditou essa mensagem em Havre, 1863, assim se expressa: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra suas dores, contra seus sofrimentos morais, que neste mundo vos cabe em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem.
O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se acerena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Com essa leitura podemos dizer que Deus nos coloca à prova sempre na medida exata das nossas possibilidades de responder positivamente à prova, ou é expiação. Se tivermos abnegação e devotamento, temos tudo o que nos falta para vencer tanto a prova quanto vivenciar a expiação. Como eu falei na prece, hoje estamos aí completando 61 anos de nossa fundação. Essa casa já teve outras sedes. Começou numa garagem fundo de quintal. Ali um grupo de pessoas se reunia para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá, pelas tantas, eles estavam já na iminência de dar um passo a mais. E o que faltava a eles era um estímulo. E esse estímulo veio por Bezerra de Menezes, em uma manifestação naquele grupo que estudava o Evangelho. Esta reunião foi dirigida pela senhora Rosinha Mancuso. Ali o Bezerra de Menezes então se manifestou por intermédio da médium Lina Soares. Fez uma ampla explanação e orientação sobre os trabalhos que deveriam se realizar pela nova instituição. Depois dessa manifestação, o senhor Viridiano Soares sugeriu que se formasse uma diretoria provisória. Vejam o grau de abnegação e de devotamento dessas criaturas, que logo após a mensagem de Bezerra, já trabalharam no plano físico a formação de uma diretoria para orientar aqui no plano material essa instituição que estava nascendo, naquele 17 de agosto de 1961. O nome do centro espírita que foi adotado é um pouco diferente desse que nós temos atualmente. Era simplesmente Sociedade Espírita Luz e Caridade. A primeira diretoria ficou assim composta: presidente, Leão Jobianski; vice-presidente, Viridiano Soares; secretário, Bernardo Mancuso; tesoureiro, Oswaldo Reis. Também estavam presentes nesta fundação, nesta reunião de fundação, a senhora Oyara Mancuso e Isaltina Reis. Olha o número de irmãos abnegados e devotados que tiveram a coragem de fundar uma casa espírita. Como acontece todos os anos, em que nós dirigimos as homenagens aqui de fundação de nossa casa, essa diretoria toda está presente conosco. Obviamente que desencarnados, mas estão todos eles aqui. Eles alegram-se porque estão vendo aquele número exíguo do início hoje multiplicado.
Dizem eles que não há alegria maior do que colher frutos saborosos. E é o que eles hoje estão aqui a nos dizer. Felicitando todos os demais trabalhadores de nossa casa espírita. Rogando a Bezerra de Menezes que nos abençoe. Porque Bezerra de Menezes diz: tenham a mesma abnegação e o mesmo devotamento que aqueles primeiros fundadores desta casa tiveram. Estarei com vocês todos para atendê-los segundo os desígnios de Deus. São horas, portanto, meus irmãos, para olharmos Jesus, pedir a sua interferência, para que cada um de nós façamos o melhor pelos nossos irmãos, suplicando bênçãos, atendendo os desvalidos, percorrendo os asilos, mitigando dores, sendo caridosos, exercendo a fraternidade por todos os lugares em que andarem na vida, seja ela aqui no plano espiritual, seja aí no plano físico. Tuas bênçãos, Jesus, para a nossa humanidade, que ainda verte muito sangue, porque são impiedosos, como éramos nós no passado. Mas quando conhecemos o Mestre Jesus, substituímos a impiedade pelo trabalho abnegado e devotado a todas as criaturas que derramam lágrimas de dor, de sofrimento, de desilusão. Trabalhe sem desassombro. Trabalhem para Jesus, sem perder a esperança, sem esmorecer. Façam o que o Mestre ensinou com sabedoria. Amai-vos uns aos outros, e tudo mais alcançaremos. Banhados em bênçãos, agradecemos a todos os que deram continuidade aos trabalhos daqueles pioneiros que não mediram esforços, tanto quanto vós outros, continuam devotadamente no caminho traçado inicialmente.
Jesus conosco é vitória certa. Aí está, meus irmãos e minhas irmãs, embora de uma forma inopinada, a nossa mensagem de Bezerra, para dizer que a nossa denominação tornou-se Luz, Paz e Caridade no ano de 1969, para adequarmos dentro do movimento espírita do Rio Grande do Sul, fazendo com que as denominações das instituições não se sobrepusessem a outras. Por isso, hoje, temos essa denominação: Sociedade Espírita, Luz, Paz e Caridade. Inúmeros outros irmãos nossos passaram por essa casa, deixaram as suas marcas, todos nos trouxeram ensinamentos absolutamente necessários, até mesmo aqueles que, aos nossos olhos, tenham alguma atitude que possa ter trazido alguma desarmonia. Porque entendemos que Deus, na sua infinita misericórdia, concede a nós as oportunidades para corrigirmos as nossas atitudes. Assim, ainda temos um tempo, vamos fazer a nossa irradiação habitual, agradecendo a participação de todos que aqui estão. E juntamente com os diretores, os dirigentes, fundadores de nossa casa, unimos os nossos pensamentos com os pensamentos dos benfeitores, para pedir a eles que recolha de nós as vibrações benfazejas e, manipulando-as, possam atender às necessidades de nossos irmãos que sofrem, que passam por enfermidades, seja do corpo, seja do espírito, para atender também às necessidades de nossos irmãos que estão voltando à pátria espiritual. Outros, porque perderam o significado da vida, estão nas profundezas da depressão. Outros, na solidão em que se colocaram, estão com pensamentos voltados à prática do suicídio. Outros já concretizaram esse ato e dão-se conta, portanto, que há aquela situação aflitiva continuou com eles. Eles não entendiam, mestre amigo, que o sofrimento está no espírito e não no corpo. E rogamos à Mãe Santíssima para amenizar as suas dores através do seu amor fraternal, o seu amor maternal. Recolhendo esses filhos de mães que aqui ficaram na absoluta dor de ter um dos seus voltado à pátria espiritual através do suicídio.
Perdoe aquelas mães que não compreendem, Mestre, e ainda não estão resignadas com estas ações. Faça, Mestre, que elas compreendam que neste momento em que a criatura opta por sair da vida física pelo suicídio, ela também tem que desenvolver um sentimento. O sentimento mais apurado, o amor. O amor incondicional. Outra situação, Mestre, que tem infelicitado a muitos, são as drogas. As drogas que incapacitam o ser humano, que infelicitam-o, infelicitando seus familiares e amigos igualmente. Ó Senhor, apesar de conhecermos a Tua mensagem, ainda somos criaturas frágeis moralmente e caímos em muitas armadilhas. Por isso te pedimos que fortaleça-nos a coragem, a resignação, que sejamos um pouco mais abnegados ante o trabalho proposto pelo Mestre e por Deus. Que tenhamos os nossos pensamentos voltados ao bem, sempre dispostos a perdoarmos àqueles que, de alguma forma, têm feito com que nós outros recebamos estas práticas nefastas que o mal é capaz de produzir. Também te pedimos pelas famílias, querido Mestre, ultimamente vilipendiadas, menosprezadas, ou mesmo numa tentativa de torná-las nulas e inúteis. Não podemos voltar à barbárie, porque a família é um dos pontos organizacionais da sociedade humana. Ajude-nos, Mestre, a preservar as famílias de todo o nosso planeta. É somente através delas que Deus envia os seus filhos para que nós outros aprendamos a amá-los, acolhê-los, cuidar deles. Ó Senhor, quanta miséria moral ainda experimentamos nestes dias do século XXI. Ainda estamos distantes do amai-vos uns aos outros, mas muito perto do armarmos-nos uns contra os outros. Venho te pedir por essas criaturas que
na sua loucura. Criam todo tipo de animosidade, de intolerância, para pela força, pela persuasão, dominar o outro, retirando a liberdade que é de cada um de nós, dentro daquele objetivo de Deus, que quando nós outros, no princípio, desenvolvemos o pensamento contínuo, o discernimento de si, Deus deu-nos igualmente o livre arbítrio. Isto é, a liberdade de fazer ou não fazer segundo as nossas próprias condições e conhecimento. Venho te pedir pelos nossos lares, para que nesta hora os benfeitores possam, juntamente conosco, visitar todos os cômodos, mentalmente, repassando um a um, atendendo aos irmãos que aí estão ou virão a estar, harmonizando o ambiente, fazendo a asepsia do plano vibratório de nosso lar. Todos que aí estão ou venham a estar, estão agora recebendo as bênçãos do Mestre Jesus, pelas mãos dos benfeitores. Pedimos também para que as águas sejam magnetizadas, e num gesto de gratidão possamos agora pensar em nossos irmãos que nos rogaram que orássemos por eles. Endereçar o nosso pensamento às zonas que estão conflagradas pela violência, sejam zonas territoriais de países ou de comunidades nas cidades. É o momento de apresentarmos o bem a essas criaturas de uma forma simples, através de nossa oração. Contribuindo com a mudança dessas vibrações que o mal costuma criar. Querido Mestre, nesta transição, cabe-nos uma tarefa. A de constituir um planeta que seja adequado às nossas necessidades espirituais, formando um campo mental
de tal magnitude que o mal aí não encontre campo para vicejar. E pouco a pouco vai desaparecendo do cotidiano de todos nós e do nosso amado planeta Terra. Envolvidos nessas vibrações salutares, pensamos também nas criaturas que experimentam a fome, a miséria humana. Mas igualmente pedimos a tua atenção, Mestre, para a maior das misérias que o homem conhece, a miséria moral. Que sejamos nós, aqueles que conhecemos a tua palavra, Mestre, a começarmos a mudar o panorama deste planeta, nos moralizando, a fim de que possamos, portanto, contribuir na tua obra grandiosa de legar a nós os mansos e pacíficos que adequadamente cumprem a lei de Deus, um mundo regenerador. Sem esquecermos os nossos irmãos que não estão adaptando-se, para depositar em favor de cada um uma dádiva de gratidão, de estímulo ao bem e de perdão. Seja feita, Pai, a tua vontade, jamais a nossa. Assim seja. Quero agradecer a participação de todos, o envolvimento espiritual que todos nos propiciaram, convidando-os para o nosso trabalho de amanhã pela manhã, às 9 horas, em um momento diário de oração. Depois, mais tarde, nós temos a assistência psicológica, temos depois às 15 horas o atendimento fraterno, temos depois a palestra doutrinária pública e às 21 horas o Evangelho no Lar, abrindo as nossas portas para a visita de Jesus. Até os nossos próximos encontros. Boa noite. Boa noite. Mais trabalho agora.